Temos connosco o grandioso Joaquim Nicolau, um homem do teatro, da televisão e do cinema, fazer 40 anos de carreira em breve, e é o nosso convidado do 5º episódio do podcast Rerun This City. Obrigado, Joaquim, por vires. Obrigado, eu. Olha, e diz-me lá, quem é o Joaquim Nicolau? Toda a gente te conhece, tu és famosíssimo. Não, olha, aqui ninguém me conhece, os turistas não me conhecem, estás a ver? Ainda bem. Ainda bem. Assim estás à vontade. Sim. Sou um homem como qualquer outro homem, sou um português, tenho 60 anos e gosto de estar em Lisboa, por exemplo, que é uma cidade que não sendo a minha, visto que eu sou de Castelo Branco, do concelho de Castelo Branco, eu gosto muito desta cidade, gosto mesmo muito desta cidade. Gostas de Lisboa? Gosto, eu vivi aqui perto, a uma altura da minha vida que vivi. Aqui em baixo, sim, por baixo do Mirador, sim. Estás a ver ali, e vinha muito aqui à Graça porque o meu filho mais velho ainda andou na Voz do Operário. Ok. Aquele teatro que está além, é um teatro que está ali, que aqui, não é? Sim. Que tem aquela verde. Sim. Fomos, de certa maneira, eu fui uma das pessoas que participou na inauguração deste teatro, quando ele foi reabilitado e refeito. Então, e depois há esta cidade maravilhosa em que tu vês. Olha, e a televisão, como é que aparece? A televisão é um surgimento natural da vida de qualquer artista, ou seja, ela tem muita importância, a televisão ganha muita importância nos anos 2000 e sobretudo nas novelas. E quando me convidaram para ir dirigir, eu já fazia televisão como ator, eu já tinha feito participações, tudo isso, mas como sabiam que eu gostava de direção e que já tinha feito direção, já tinha feito em teatro, tudo isso, eu fui fazer direção de uma novela, Os Jardins Proibidos. Sim. Eu fiz a direção dessa novela, foi a minha primeira novela, foi muito complexo porque tinha atores muito mais velhos que eu, muito mais experiência e tudo isso, mas isso é como tudo na vida. Claro. Comecei a dirigir essa novela e foi engraçado, comecei a aprender também, porque não é, a gente não chega lá e não sabe tudo, a gente aprende com os que já estão, os que sabem. Então comecei a fazer a direção dessa novela. Mas como é que te sentiste quando foste para a televisão? Quando te convocaram, qual é que foi? Senti que fazia parte. É engraçado, eu não fiquei muito eufórico. Era como se fosse natural para mim isso acontecer. Okay. Fazia parte do processo, fazia parte do meu progresso artístico, fazia parte do meu trabalho. É como se fosse um processo natural, percebes? Para mim, claro. Eu encontrar a televisão fazia parte de um processo natural. Ou seja, a menos que eu não quisesse fazer. Claro. Agora, eu nunca me opus a nada disso, acho que são tudo disciplinas. Faz parte da minha profissão. E então entrei naturalmente na televisão, e é lógico que a televisão, devido à sua consistência de indústria e de ter mais potência, podia oferecer melhores salários, podia oferecer melhor trabalho, podia oferecer melhores condições, sobretudo monetárias. E então, claro que sim, eu já tinha família e achei que deveria manter-me um tempo, preservar o meu lugar, já que tinha lá chegado, tinha conseguido. Boa. Eu senti que tinha atingido um posto. Quando chegaste à televisão? Sobretudo quando cheguei à direção. À direção, ok. Quando cheguei à direção, porque como ator eu poderia ir tentando, percebes? Como ator eu poderia ir fazendo castings para isto, para aquilo. Aliás, eu fazia para publicidade, pagava bem. E na altura, a publicidade, eu ganhava talvez num dia de trabalho aquilo que muita gente não ganha num mês, ou mais. Mas, e claro que isso não era para mim, em termos de gestão de carreira artística, isso não era o objetivo. Fazia porque era escolhido e porque me pagavam bem e eu fazia. Mas, na verdade, a televisão ligada à ficção estava dentro dos meus objetivos, dos meus parâmetros, então eu disse, ok, já que aqui cheguei, vou fazer os possíveis para manter este meu lugar, para me manter neste pódio, vá lá. Podia andar depois assim, mas não queria sair dele, então mantive-me.
A seguir isto dirigi outra novela importante, foi muito importante na ficção portuguesa, foi Os Olhos d'Água. Olhos d'Água. Os Olhos d'Água foram muito importantes porque consolidaram, os Jardins Proibidos retiraram as audiências, ganharam as audiências às telenovelas brasileiras. Foi a primeira vez que isso aconteceu com um trabalho deste género, que trabalho de novela, a um trabalho de ficção brasileiro, que eram muito importantes. As novelas brasileiras dominavam, e eram muito bem feitas, tinham muito dinheiro, muita potência, mas os Jardins Proibidos conseguiram isso nas audiências. Depois, Os Olhos d'Água consolidaram isso a nível de grandes audiências, ou seja, eu lembro-me que Os Olhos d'Água tiveram assim audiências para a altura que hoje já não se têm, não é? Porque hoje a migração para as plataformas abriu toda uma panóplia, não é? Estávamos na novela, não é? Sim, Os Olhos d'Água, por exemplo, tinha que fazer a direção de atores, não é? Com a Sofia Alves, teve muito importante, muita força, a história era pungente, foi das melhores histórias que o José Martins escreveu com a equipe dele. O que é que acontece? Acontece que, por exemplo, eu entrei também como ator nessa novela, além da direção de atores, foi que havia uma personagem que tinha sido escrita por um rapaz que tinha feito um programa, tinha ganho esse programa, ou estava a ganhar esse programa, uma coisa assim, e o canal já o queria pôr também, tirar mais partido da imagem dele, pronto, tudo isso, que hoje em dia é comum. Quem era? A personagem que eu fiz chamava-se José Maria. O José Maria era o indivíduo, o primeiro que ganhou o Big Brother. Big Brother, sim. Portanto, ele iria participar na novela. Então, os autores escreveram para ele um plot em que ele iria entrar para contrastar com a Sofia Alves, tal. Só que, nessa altura, também começou uma coisa incrível, que foi as participações. Os atores começaram a ter participações, os artistas, os conhecidos, a participações na noite, na móvida, para a gente assim dizer, iam às discotecas e tal, e ora, isso é apelativo, isso é tentador, ainda por cima pagavam-nos, ou porque trabalhar ficção dá trabalho, não é? É mais fácil fazer isso. Então o rapaz optou ou o agente do rapaz, sei lá o que ele aconselhou, eu acho que por visto aconselharam-no mal, porque a coisa não correu lá muito bem. Fui sabendo de histórias depois por aí afora, e tenho pena que não tenha corrido melhor, em que o rapaz foi explorado até ao tutano e ele julgava que não estava a ser, claro que é sempre assim. E o rapaz foi fazer a sua vida na móvida e no show business de outra maneira, e não entrou como ator. Então eles, à pressa, fazes tu o papel do José Maria, e esse papel teve bastante sucesso também, pronto, porque era muito interessante, o papel era interessante, mas tem esta história, eu conto, claro. Não tem nada de mal, pelo contrário, tem de bom, e eu fiz também esse papel. Depois continuei a fazer teatro também, juntamente, só que claro que a televisão, em termos de escala, para tu teres uma ideia, em termos de valores, é tipo, o teatro não chega a 10% do valor de salário da televisão. 10, 20%. Tu conciliaste sempre os dois? Conciliei, se bem que a direção de atores obrigava-me a passar muito tempo na televisão, porque uma coisa é ser ator e ir lá 2 dias, 3 dias por semana, às vezes 4, mas depois ficas uma semana sem ir. A direção de atores está lá sempre. Claro. Também tenho depois liberdade, porque pedia para fazer certas coisas, sim. Há quantos anos estás na televisão, Joaquim? Uns 30 por aí. 30. Quer dizer, fiz esse trabalho, consegui fazer, juntar, depois comecei a fazer outras coisas também, isto é normal, fui fazendo cinema, escrevia para teatro. Agora, tudo se resume, depois deste tempo todo, a coisa está muito parecida, né? Estou a fazer a direção de atores do Festa é Festa, por acaso vou entrar também como ator, e entro como ator no Festa é Festa, já não queria entrar mais, mas os autores pregaram uma partida de tornar a pôr a minha personagem lá gostaram daquele tique que eu faço, aquela coisa, e depois tenho uma peça de teatro para 2024, começa em maio, que é a Noite de Reis, ensinada por Ricardo Neves no Teatro da Trindade. E tenho uma peça de teatro que estou a acabar lá agora, que também participo e produzo, mas é uma peça mais pequena em termos de produção e mais pequena em termos de tudo. Ela é
entretendo o Sr. Sloane, uma peça num texto inglês dos anos 60, muito particular, mas é uma coisa que a gente estou a fazer com os amigos para a gente manter viva a chama, e depois vou começar agora também um trabalho de assessoria na direção ao realizador Leonel Vieira, que vai fazer dois filmes sobre o Sr. Rui Nabeiro, que é uma personalidade para a TV, não é? Sim, que eu conheci bastante bem, porque éramos os dois confrades de honra de uma confraria, que era a confraria dos nabos. Eu era porque era nabo mesmo, ele era porque era nabeiro. Portanto, depois eu tive a oportunidade de falar com ele, de o conhecer. Era uma pessoa afável, simpática, conhecia a esposa dele. Um ícone, não é? E nem eu sabia que depois, tantos anos depois, eu iria participar num trabalho de ficção sobre a sua vida. É um trabalho muito interessante, são 2 episódios fortíssimos. Vai dar um filme também. É muito interessante porque tenho que o fazer também paralelamente, é mais curto, eu aceitei fazer este trabalho, criar um elenco para essa, porque não é fácil, porque tu estás a trabalhar, por exemplo, um elenco de ficção, tu não sabes quem é totalmente ficção, tu podes escolher este ou aquele, claro. Mas um trabalho baseado numa figura real, ainda por cima tão próxima, tão poderosa, tão poderosa, nós temos de ter algum cuidado nas escolhas, como é que nós vamos propor as coisas, quem é que é o ator, quem é que são as atrizes, quem é que são tudo isso. E isso vai ser filmado em Campo Maior, e é um dos trabalhos que agora também me absorve. E depois espero que em 2024 ainda consiga fazer um trabalho que já há muito que eu tenho no Prel, que é um trabalho pessoal, que tem a ver comigo, com a minha vida, comigo, só seja de uma forma ficcionada. Baseado, não é? Não vou contar a minha vida, faço isso aqui no teu podcast, pronto, eu acho que sim, que as pessoas têm, eu sou uma figura pública, não tenho segredos para ninguém nesse aspecto. A questão é que ali é uma conversa que eu imaginei com o meu pai, que tem 102 anos. Teu pai está vivo? Está vivo, tem 102 anos, e eu queria estrear essa peça com o meu pai vivo, porque sou eu a conversar com o meu pai, se bem que o meu pai nunca vai lá estar, não é? Está lá, é omnipresente. Chama-se Eu, o Meu Pai e os Girassóis. Isto tem a ver muito o porquê dos girassóis. Os girassóis são a flor nacional da Ucrânia. Para quem não sabe, por isso é que a bandeira é amarela e azul. É o azul do céu e o amarelo dos campos. O trigo, a colza, os girassóis. Tem campos enormes, então é por isso. E tem a ver que eu li um livro, quando era miúdo, que a minha mãe, em 1972, ganhou 7.000 escudos num prémio em livros. Isso em 72 era equivalente hoje a 70.000 euros. Por aí. E começaram a chegar livros à nossa casa aos montes, em caixas. Em barda, eu costumo dizer. E eu tinha acesso, já sabia ler, comecei a aprender a ler muito. Tinhas que idade nessa altura? Tinha para aí os meus 7 anos, por aí 7 anos. E eu já sabia ler, mas era uma ler muito cedo. E eu não havia televisão, nós víamos televisão no café. Deixa-me dizer daqui no teu podcast que se as condições hoje não são boas, e que a gente deve lutar sempre para que elas sejam melhores, isso é imperativo que a gente lute, sempre por melhores condições, por tudo melhor. Mas se as condições hoje não são boas, deveriam imaginar o que era antes do 25 de Abril. Eu sou uma pessoa que me deito bastante cedo, sempre, porque acordo muito cedo, desde miúdo, que eu acordo extremamente cedo, eu acordo sempre quase à mesma hora, mas muito cedo mesmo. Então meia-noite é ali uma marca importante para mim de passagem para em que a noite se começa a transformar em dia. Percebes? Há um período de noite para mim, do escurecer, é algo de bem-vindo, é um acalmar, não é? Do dia, tu tens o dia
E se tu fores a ver, inventaram os relógios, inventaram os despertadores, inventaram isto tudo, agora os telemóveis por todo o lado têm isto tudo, mas na verdade tu deves te reger pelo que te diz o dia. E o dia, ele amanhece, quando ele amanhece, amanhece cedo. Tu, por exemplo, tens alturas que amanhece às 5 da manhã, depois amanhece às 6, e tu, esse é um acordar, essa luz que aparece, que entra dentro de nós, essa luz importante que nos acompanha durante X horas, durante a nossa vida, depois há um acalmar, que tu entras, infelizmente, nós com as nossas vidas mais modernas, com trânsito, com falta de tempo, perdemos muito tempo até chegar a casa, por exemplo, ou até recolher. Eu tive isso diferente durante muito tempo na minha infância por causa do campo. Nós vivíamos no campo, minha mãe tinha uma quinta. Quando chegava, acordava-se bastante cedo, não é? Começava-se a trabalhar, sobretudo na Beira Baixa, onde faz muito calor, por exemplo, no verão, depois a gente parava a esta hora já estávamos parados, por exemplo, à hora do almoço, que era para repousar até umas 6 horas da tarde. Mas quando vinha aquelas horas frescas da noite, nós aproveitávamos até à hora de jantar, depois ficava-se aqui ao todo tempo e depois era o ir descansar, porque depois começava-se a fazer dia. Claro. A partir da meia-noite começas a fazer dia. E para quem fala mal do 25 de Abril, que se aproximam os 50 anos das comemorações do 25 de Abril, que é uma data tão importante na história de Portugal, e para quem tem saudade daqueles tempos bolorentos, cinzentos, escuros, de névoa, de escuridão. Da opressão. Vejam bem, só vos vou dizer isto, eu pertencia a uma família abastada, economicamente abastada, porque a minha mãe tinha uma quinta, era empresária agrícola e ganhava bem, fazia bons negócios, porque a minha mãe tinha queijo, tinha essas coisas. O meu pai era funcionário público, portanto não era propriamente, eu vou falar do que é que me estava à volta. E se eu sinto isso, se eu vos digo que essa tal... À noite, tu perguntaste-me sobre a noite, ou vais-me perguntar sobre a noite, mas a noite às vezes é tenebrosa, não é? Em vez de ser de descanso e de ser de transição para amanhã, muitas vezes ela prolonga-se na noite, e será sempre a noite. Portugal vivia uma grande noite, e para tu veres, nós que éramos abastados, não havia nem rede elétrica, nem saneamento, nem água potável. Vivíamos condignamente e sabíamos viver, sim. Mas para ver televisão tinha que ir aos domingos e víamos ver os filmes de cowboys, essas coisas todas. Depois a minha mãe teve não tinha chegado, muito antes do 25 de Abril, antes ainda não tinha chegado a eletricidade, minha mãe comprou uma televisão que funcionava com uma bateria. Não é que nós não tivéssemos possibilidades de ter as coisas, não existia, era maneira de as ter. Não havia como. Não havia rede elétrica, portanto, era-nos vedado muita coisa. Isto no Portugal inteiro, não era só ali. Não havia. E durante muito tempo não houve. Portanto, quando me apareceram esses livros, para mim era como se eu pudesse viajar, era a minha televisão. Então fui começando a ler. E um dia caí sobre um livro que se chama Girassóis, Sunflowers, no seu título original, que é de um senhor chamado agora tenho uma branca, não importa, o célebre caçador de nazis, e eu leio esse livro e fiquei horrorizado. Não deveria ter lido esse livro com aquela idade. Simon Wiesenthal, o autor. E era sobre, certamente autobiográfico. Ele depois tornou-se uma pessoa muito importante, porque ele foi responsável por apanharem determinados criminosos nazis importantes, que escaparam. E ele passa-se aonde essa história? Passa-se na zona de Lviv, no oblast de Lviv, que na altura nem sequer era ucraniano, nem sequer pertencia ao Império Russo, pertencia à Polónia. E eles eram de origem judeu e eles foram todos para o campo de concentração e foram todos aprisionados, não é? E essa história é muito terrível. E eu, ao ler essa história, fiquei, além de me ter ficado horrorizado, depois fiquei obcecado sobre o tema. E comecei, e tenho lido ao longo da minha vida muito sobre o tema do Holocausto e a tragédia que se abateu com a Segunda Guerra Mundial sobre todos nós. Inclusive a Portugal, apesar de não ter entrado na guerra, sofreu na mesma. Toda a gente sofreu.
E esse trabalho que eu vou fazer tem muito a ver com isso. Tem a ver com uma conversa com o meu pai, muito agradável, porque eu quero mostrar a felicidade e a infelicidade, as duas máscaras do teatro. Porque eu tive uma infância feliz. Podemos não ter lá eletricidade, mas era a minha infância feliz. Nós tínhamos o rio, tínhamos os meus primos, tínhamos liberdade, tínhamos alimentação, sorríamos imenso. O dia era feito de grande luz, e a noite, quando vinha, não era para nós uma noite tenebrosa, como era para certas pessoas naquela altura. Então, essa felicidade eu tinha devido à minha família e sobretudo um senhor velhinho que eu gostava muito, que era o tio Lourenço, que eu acompanhava, eu tinha uma vaca, um cão, e eu adorava que o meu pai me deixasse ir para o pé dele para segurar na vaca, e andava com ele pelos campos. E a história parte daí, de eu ter algo muito feliz com o meu pai, nessa conversa, e depois vou para o livro. Há ali uma transição. Vamos ficar todos ansiosos. É uma transição artística e eu parto para isso. Portanto, esse é o meu trabalho de fundo, a partir de 2024, com o qual eu me vou manter durante bastante tempo, porque é um trabalho que me persegue há muitos anos. Um trabalho, quer dizer, uma ideia, e eu quero que agora fazê-la durante também bastante tempo. Vamos ficar todos ansiosos à espera que em 2024 vamos ver. Tu lances isso cá para fora, que deves ter muito para partilhar. Sim, sobretudo partilhar uma parte dessa peça, partilhar, e vou partilhar através de mim, através lá está. A ficção também serve para isso, para nós criarmos fórmulas de contar aos outros, sobretudo contar tragédias, partilhar histórias que essas pessoas viveram. Claro. Que é bom que a gente as recorde, porque nós julgamos que nunca volta, está a voltar. Neste momento há uma guerra, que nós estamos aqui no nosso cantinho e achamos que não, mas ela está a atingir toda a gente. E ela está neste momento a matar gente. Há várias, e nós estamos no século XXI e achamos que não é possível. É possível haver um doido, como houve um doido no outro lado e outros doidos que façam isso. Hoje, que estou aqui a falar contigo, foi atribuído o Prémio Nobel da Paz a uma ativista iraniana, pelos direitos não só das mulheres, pelos direitos de toda a gente. E estás a ver, foi atribuído o Prémio Nobel da Paz a alguém que vive num país, esta pessoa está presa neste momento. Portanto, o nosso mundo, que seja, enquanto o temos agradável, que seja agradável. Estamos a falar de uma Lisboa agradável, que tem luz, que tem gente, que tornou-se cosmopolita, gente de todo o lado, tem turismo, tem pessoas que se tornam agradável. Não deixemos que ela se torne desagradável, como os dos outros já se tornaram. Para mantermos isto, temos que estar atentos. Claro. Temos que saber da nossa história. Temos que estar continuamente atentos, porque rapidamente tudo se pode degradar. É uma certa placidez da própria cidade. Ela é um rebuliço, tem sempre muita gente, mas é um lado plácido. Estás a ver, olha aqui, estamos aqui no Mirador, está tudo tranquilo, está boa temperatura. Lisboa tem, assim, o resto do país, a maior parte do país tem uma temperatura magnífica, convida ao lazer, convida a estar cá fora. Gostaria era que Lisboa e as outras cidades do nosso país cada vez mais tivessem mais condições, cada vez mais reabilitassem o espaço urbano, para que houvesse mais oportunidades para as pessoas viverem nas cidades, em condições. Tu nos anos 90 tinhas uma Lisboa, em anos 2000, completamente devastada. Completamente devastada, era uma cidade... Uma cidade feia, não é? Feia, mas ela sempre foi bonita, era suja, degradada, suja. As ruas todas estragadas. É verdade. Eu conheço Lisboa desde muito miúdo. Com que idade é que chegaste cá? Desde garoto venho para Lisboa, porque as minhas irmãs... 8 anos, 10? Menos, 5? Porque eu acompanhava as minhas irmãs. A minha mãe tinha uma casa cá. E as minhas irmãs, eu vinha com elas, vinha de miúdo. A casa era onde? Porque era aqui na pé da Praça do Chile. Ok. E a minha mãe, as minhas irmãs são mais velhas que eu, bastante mais velhas, sou um caçula mesmo. Quando eu nasci já tinha minha irmã com 18 anos. 20 anos de diferença. Pronto, ou seja, quando elas vieram para Lisboa estudar e trabalhar, eu de vez em quando vinha com elas para cá. E estava cá, porque claro que era uma maneira da minha mãe também, no bom sentido, me despachar um pouco, para lhe dar uma certa liberdade, já que as minhas irmãs, sendo mulheres
irmãs e tinham alguma apetência a tratarem bem de mim. Eras bem cuidado. Era bem cuidado. Então, depois onde acabei o liceu, vim para Lisboa. Vim para Lisboa para estudar, para fazer a faculdade, para entrar em agronomia. Agronomia era o que querias seguir? Sim. Bem, para o teatro? Sim, é uma diferença, mas eu já gostava muito de teatro. Eu já fazia muito teatro. Porque na minha cabeça já fazia imenso teatro, mas também já fazia algum teatro e já conhecia teatro. E isso é uma coisa que eu julgava que não era profissão, pronto, que tinha que ter um curso. Teatro era uma coisa que quem andava a aprender, por exemplo, um instrumento de música sem querer ser músico. Até que realmente tomou conta de mim, porque eu, aqui em Lisboa... Tu começas no teatro? Começo no teatro. Começo no teatro e é engraçado, não começo no teatro, nem começo no teatro aqui. Lembras-te da tua primeira peça? Não foi aqui, foi em Almada, ali daquele lado, onde estava um grande senhor do teatro, Joaquim Benito, José Martins. O Teatro Campo Limpo estava em Almada. Então, de certa maneira, eu tinha ali um poiso, porque eles começaram a dar uns cursos lá, a arranjar maneira de a gente participar, fazer trabalhos de teatro. Claro. Até que um dia eu desisti da agronomia e ganhei uma bolsa de estudos para ir para a França. Okay. Fui para Paris estudar um ano. Acabei por ficar lá 5. Ficaste 5 anos em Paris? Fiquei. Mas no teatro? Ligado ao teatro, sempre a fazer coisas, sempre fiz de tudo. Quando tu falas em teatro, o que é que tu sentes? O que é que tu visualizas dentro de ti? A minha essência, porque o teatro, eu descobri que o teatro era realmente a minha vocação. Porque... Olha, falando de infelicidade, o que é que tens a dizer sobre a Meia Preta? A Meia Preta foi um grupo do qual eu fui fundador. Eu, Filipe Crawford, a Marta Trena, a sexóloga que hoje é muito conhecida como a sexóloga Marta Trena, o Eurico Lopes, a Teresa Faria, e o André Gago, meu querido André Gago, que é meu compadre. Decidimos fazer um grupo que tivesse como principal objetivo fazer comédia dell'arte. Comédia dell'arte é um género teatral muito especial, porque se trabalha com máscaras. Umas podem ser neutras, outras mas geralmente não são. Na comédia dell'arte elas são expressivas. E foi um grupo que arrancou muito forte. Fizemos um espetáculo muito forte, muito grande, cenas da comédia dell'arte no Convento do Beato. Teve muita aderência. Nós, nesse ano, recebemos logo, ainda havia os prémios do Estado, na altura, que eram os prémios Garrett, de atribuição da companhia jovem que apareceu na altura, nós ganhamos esse prémio. Fizemos bons espetáculos. Foi uma parte da minha vida muito interessante, muito teatral, mesmo muito teatral. Porque é um género teatral também muito específico, muito forte. As máscaras existem, os personagens elas existem através dessas máscaras. O velho é daquela maneira, o apaixonado é o único que não tem máscaras, mas os apaixonados estão muito maquiados, não têm máscara de couro ou outra, mas têm a maquilhagem. Há o usurário, que é o pantaleão, que é uma espécie de usurário e tal, coisa, um avarento. Há o doutore, né, que é um de muita prosa, que é demagogo. Há o capitano, há o pulcinello, há o arlequino, há um conjunto, há os anis, há um conjunto vasto de personagens muito apetecíveis e que nos a nós, que executamos, nos puxa um lado de criança nisso, um lado do teatrinho, estás a ver? Porque nós temos uma máscara na cara, não somos só... nós todos criamos uma máscara quando estamos a fazer uma personagem, tudo bem, mas estão as feições do Helder, do Joaquim Nicolau, a fazer alguém, tudo bem, vamos fazer sempre o Nosso Senhor, mas ali não, ali são mesmo elas são expressivas, têm aquelas expressões, elas são tipo, e isso é muito engraçado, porque um puccinello é um puccinello, um arlequino é um arlequino, tem coisas magníficas, e agradou-me imenso, e foi uma época muito bonita também, e parece que não, de certa maneira fica na história como foi a primeira companhia de comédia dell'arte. Já se tinha feito comédia dell'arte em Portugal, atenção, e bom, e já cá tinham vindo grandes artistas, inclusive italianos, que sempre se fez, mas o teatro italiano é muito antigo, tu sabes que vem, claro. A palavra saltimbanco, né, já vem daí,
saltar para o banco e fazer o espetáculo na rua. Mas foi a primeira companhia, o primeiro grupo de teatro vocacionado para fazer espetáculos de comédia dell'arte. Dell'arte, muito bem. Gostei bastante. Mas até se nota a maneira como tu falas, o teu brilho no olho, o teu sorriso. Tem a ver com a sua juventude também, tem a ver com momentos em que a tua preocupação de vida e do artista é muito mais livre, muito mais disponível, sem dúvida, porque não estás tão condicionado com isto, aquilo. Era uma época de liberdade total, nós estávamos à vontade. Olha, as rendas não eram assim tão caras e conseguimos pagar a renda da casa, onde vivíamos às vezes 2 ou 3 ou 4 lá e tudo se fazia. Era uma época gira, que eu creio que todas as gerações têm, que é uma época de coabitar, de estar, de namorar, disto, daquilo. Era muito engraçado, porque há um lado de comuna nisto tudo, há um lado que nos une. O teatro unia-nos, mas depois não era só isso, era a nossa juventude, a nossa idade, o não ter ainda preocupações com família, quando digo família direta, filhos, não havia nada disso, nem prestações do carro para pagar. Quem tinha lá agora carro? Tínhamos uns carros velhos que apareciam e tal, não nos preocupávamos muito. Claro. Era muito, muito, muito engraçado. Olha, Joaquim, tu tens quantos anos de carreira neste momento? Tenho... 40? Pai, vou fazer 40. Sim. 40? Sim, peraí. Quase. Estás quase nos 40 anos de carreira. Eu tenho 37, 38. 37, 38. Estamos aqui todos ansiosos para celebrar os 40 anos de carreira de Joaquim Nicolau. Esperemos que, se calhar, creio que vai acontecer com o tal espetáculo que eu te falei. Este espetáculo, espero eu, que ande comigo bastante tempo. Tirando depois de televisão e cinema, é o espetáculo que eu me vou dedicar, que eu espero me dedicar mais. A tua energia toda. E mais tempo, ter mais tempo para ele. Ele merece isso. Porque senão depois já não consigo fazê-lo. Claro. Estou no limite já para o fazer. Claro. Tenho andado a adiar. Vamos embora, estamos aqui a aguardar por isso. Quero muito fazê-lo, porque não tem a ver só porque foi não, tem a ver com nós. Tem a ver com o ser humano. Porque é que nós claro. somos tão belos de uma maneira e tão brilhantes de uma maneira e de repente não somos nada e podemos ser até destrutivos, podemos ser a vida. Eu já tinha conversado isto contigo. A vida é interessantíssima, mas pode ser uma coisa, pode ser um pesadelo, não é? Pode se tornar um pesadelo. Para nós fugirmos desse pesadelo, a melhor coisa que há é sabermos construir, sobretudo construir redes emocionais entre amigos e entre sociedade, porque sozinho não vais lá. Sozinho tu vais entrar esse pesadelo toma conta de ti, porque se a gente criar, se tivermos essa rede, há sempre soluções, sempre alguém que te pegue na mão, há sempre alguém que te empurre. Quando eu digo empurra, digo um empurrãozinho. Há sempre alguém que te diz atenção, calma, temos que criar isso. Aliás, Hélder, tu que estás no imobiliário, eu tenho pena que os governantes, que as pessoas responsáveis não criem uma rede solidária, mais do que andarem tão preocupados com as casas. Há muita informação que não passa. Se calhar, contratavam pessoas especializadas, que conhecem o meio, e que de repente sabem, olha, se calhar, se a gente construísse isto, sabia-se onde é que estava o apartamento a alugar mais facilmente, com uma melhor facilidade para os jovens. Porquê que não devemos pensar assim? Não estamos a dizer que vai aparecer milhares e milhões para dar às pessoas. Não vai aparecer. Sejamos realistas. Não vão agora aparecer casas sem mais nem menos, mas pode aparecer informação. Pode aparecer gente que saiba passar essa informação. E isso pode ser muito interessante, começar por aí. Porque às vezes há muita coisa que às vezes não aparece porque há falta de informação. Há muita coisa que as pessoas ficam à toa, e agora o que é que eu faço, para onde é que eu vou? Calma. Se calhar recorrente, entrando, passando, essa informação de ser cruzada, hoje em dia tem inteligência artificial, então serve para quê? Cruzamento de dados e dizer, não, afinal tens uma casa, alguém que pode alugar um quarto mais barato. É um direito que está na Constituição da República, o direito à habitação, não é? Sim, mas só lá está escrito. Só lá está escrito, percebes? Porque ela tem que funcionar como um negócio, é normal, estão tudo parada. Mas tenho a certeza, se houvesse mais partilha de informação, haveria mais possibilidades abertas, havia mais informação, havendo informação é bem melhor. E isso é importante, para os jovens, sobretudo. Isso eu acho que ainda não está a ser feito. Não, infelizmente não está, e as pessoas de direito não têm acesso a ter voz,
e participação nas oportunidades que existem, porque o nosso mercado ainda tem muito terreno, baldio, próximo de Lisboa e dentro de Lisboa. E uma das formas que o Estado deveria equacionar é o facto de dar habitação às pessoas que têm de facto mais necessidades, e isso já acabou há muitos anos, não é? Ou seja, o tempo dos meus pais eram entregues habitações sociais, não é? Com custos controlados. Sim. E isso terminou. A única forma que o Estado tem de resolver isto é colocar imóveis no mercado. Sim. Ok? Sim. Agora, o Estado também não pode fazer aquilo que tem feito, que é o arrendamento coercivo, não é? Que é tomar conta do património do contribuinte e fazer do contribuinte o Estado, não é? As obrigações do Estado ele tem que cumprir, não é? Só que ainda não vai ser este pacote mais habitação, mas isto vai ficar para outro podcast certamente. Sim, mas tu há pouco confidenciavas-me que havia quantos compradores em média para cada comprador neste momento, para cada imóvel existem 9 compradores. Portanto, está tudo dito. Enquanto não houver oferta suficiente. Vai ser difícil. E é como tu dizes, andou-se estes anos todos a dormir. Não criaram, por exemplo, habitações, porque os estudantes não haver habitações para estudantes, quando podem ser feitas, a gente sabe, podem ser feitas de outra maneira, muito mais económicas, muito mais rentáveis em termos de espaço e tudo isso, e eles terem acesso a terem um quarto de estudante, os campos universitários terem isso. Não, andou-se tudo a adiar. E é vergonhoso que um jovem que esteja em Castelo Branco, como eu, que tive a sorte de ter cá uma casa, tinha cá as minhas irmãs, que agora, imagina que agora esse jovem queria vir para Lisboa estudar teatro. Como é que ele faz isso? Ele não tem o mesmo direito que os outros jovens de Lisboa ou do Porto? Tem. Mas agora, como é que ele vem para cá pagar por um quarto aquilo que não sequer tem dinheiro para comer? Não consegue. Esta semana uma reportagem em que os jovens até aos 30 anos, em 1980 e inícios de 90, tinham um património de 50%. Hoje em dia perdeu-se 25%. Os jovens não conseguem adquirir uma propriedade. Mas isto não tem a ver só com o facto daquilo que as pessoas ganham ou dos preços altos. Isto tem a ver com um conjunto de burocracias que o nosso país tem. Ou seja, imagina, tu colocas um projeto à Câmara e tu, se for preciso, estás 3 anos à espera para construir um prédio. Eu sei. Eu passei por isso. A parte de legalização, eu construí uma casa, portanto, eu passei por isso. A parte burocrática é odionda. Quer dizer, para uma sociedade evoluída é completamente odionda. Sim. Ou seja, nós, na componente da habitação, não estamos a acompanhar a evolução do mundo. Estamos muito lá atrás ainda. Mas em tudo, Helder, na habitação é assim, porque é importantíssima a habitação, porque é tudo muito fundamental. Vamos falar aqui em teatro, teatro é muito giro, a cultura é muito... mas enquanto a barriga e o descanso não estiver garantido, o ser humano não está bem nunca em lado nenhum. Não ter um sítio para repousar e não ter a barriga cheia, desculpas de falar, de seja do que for, não querem saber de nada. E isso é legítimo, porque nós tornamos-nos assim, somos seres humanos. A questão é, a cultura era igual, a cultura, fizeram-se teatros, recuperaram-se teatros, sim senhora, tantos houve recuperação, tudo isso, mas não deixam de ser barrigas de aluguer. Porquê? Porque repara, o que era bonito era tu ires a Castelo Branco, ou tu ires a Covilhã, ou tu ires a qualquer outro sítio, e chegares lá e dizeres assim: eu venho aqui fazer a minha peça e vocês, a vossa companhia, também há de ir a outro sítio fazer a vossa peça. É que o problema é que eles não há identidade própria. Por exemplo, haver uma lei orgânica que diga: há uma companhia de teatro que pode habitar neste espaço e que tem que ser pago por uma parte do Estado, uma parte da autarquia, uma parte dos contribuintes. Ela existir, tem uma lei orgânica, até para os senhores da limpeza de existir essa lei orgânica. A questão é que não. Faz os teatros e tal, depois vais à boa vontade de uma Câmara Municipal que te compra ou não o espetáculo, para tu ires lá e tal, depois faz um espetáculo hoje, outro amanhã, outro depois não sei o quê. Não há não há um ato contínuo de cultura, assim como não houve um ato contínuo da cultura habitacional. Como não houve esse ato contínuo de dizer assim, as pessoas a população está a crescer, nós temos que estão a vir para o litoral mais, estão a sair das aldeias, nós temos que ter um ato contínuo de construção. Isto tem que ser pensado antecipadamente. Vamos construir uma casa de um dia para o outro. Em frente à praia de Carcavelos existem hectares neste momento, que é a Quinta dos Inglesinhos, onde vai ser construído neste momento um empreendimento de imóveis de luxo, com centro comercial, com parte comercial, com um conjunto de outros serviços.
e neste momento estão lá a viver cerca de uma dezena de pessoas dentro de tendas porque não conseguem viver, não conseguem ter dinheiro para comprar mais casas. Ou seja, o Estado é um caçador de impostos, porque o imobiliário traz muito imposto ao nosso Estado, não é? Porque as pessoas pagam o IMT, pagam todos os anos o IMI, há o pagamento do imposto quando se fez a construção, há o pagamento de imposto do terreno, ou seja, toda a cadeia de distribuição, toda a cadeia de distribuição tu pagas impostos sobre impostos. Mas Helder, deixa-me dizer uma coisa, eu até achava por bem que o Estado tem certos imóveis que podem ser convertidos em imóveis de luxo e hotéis e tudo isso, e ter terrenos que possam, que isso desse dinheiro. Agora, se isso vai para aquele saco, ninguém sabe qual é. Se isso trouxesse dinheiro, se assim, nós fizemos 200 milhões de euros imagina, estou a lançar aqui um número hipotético, 200 milhões de euros de lucro com isso, com essas vendas, e assim vamos usá-los para construir habitações sociais noutros sítios, mas vão ser construídas porque foi preciso, o pessoal tem dinheiro nos comprar isto para nós termos dinheiro. Ótimo, é um negócio, porque não? Vende-se aquele que quem quer paga o que tem a pagar justo por aquilo que tem um valor mais forte, e depois esse dinheiro é convertido para dar habitações a pessoas que são carenciadas, para os estudantes, para tudo isso. Não, eu não vejo nada disso. Eu vejo que vai-se vendendo o património, não é? Do Estado, disto e daquilo, e depois vai tudo para um saco e não foi convertido naquilo que é. Não, nós vou vender o A, e o A vai-me dar a possibilidade de eu construir o B, o C e o D. Ótimo. Que haja quem... Claro. E há sempre gente para comprar mais caro, sem dúvida. E ainda bem. Então que esse dinheiro, que esse lucro sirva para construir outras coisas. Tu não vês isto. Tu vês instalações militares abandonadas. Eu fiquei estupefacto. Estive em Vila Franca de Xira. A Escola da Marinha, que é uma coisa descomunalmente grande, brutal, de Estado Novo, com construção que podia ser, tudo aquilo podia ser um campus ao pé da estação ao pé da estação dos comboios. E tu vês aquilo tudo abandonado e tu dizes assim, mas isto não podia ter um fim? Podia. A propósito. Depois tu dizes, claro. aquilo tem lá amianto e não sei o quê. Então, mas o amianto está lá, não devia estar. Porque se ele lá está, não deveria estar. Ele nunca deveria lá estar. Mas retirar é caro. Mas ele nunca deveria lá estar, porque também faz mal aos outros. Não faz só mal a quem poderia ir para lá. Faz mal estando na natureza. Portanto, e tu não vês resoluções. Tu dizes, olhas para aquilo e sentes uma impotência e uma tristeza. Eu estava a olhar, tu não passas só hectares, são centenas e centenas de metros quadrados de construção, que está toda vazia, que podia ser ao pé de um meio de transporte fabuloso, que poderia pôr ali, sei lá, mil e tal estudantes a viver à vontade, e não, está tudo abandonado. Joaquim, neste pacote de medidas do Mais Habitação, que agora foram promulgadas pelo Estado, novamente, não vão resolver absolutamente nenhum desafio que nós temos na habitação para os próximos 10 anos. Na prática, o que está a ser feito é um penso rápido para limpar feridas. Há algumas medidas que de facto são incentivadoras para a cocriação de mais parque habitacional residencial, porque é de facto essa a grande necessidade neste momento, mas todas elas não vejo medidas concretas de construção de nova habitação a custos que sejam de facto compatíveis com os salários das famílias portuguesas. Só umas contas muito breves, só para nós termos percepção, com a nova atualização das taxas de juros, uma pessoa para adquirir um imóvel em Lisboa ou nas imediações de Lisboa, com um valor de 250 mil euros, tem que ter um rendimento líquido de agregado familiar de 4.500 euros. E a minha pergunta é, onde é que estão estes imóveis? Quando tu tens guardado... Não, e onde é que estão as pessoas a terem estes vencimentos? Sim, não é? Quando tu tens um país que tem 1.000 euros de ordenado mínimo como base, como indicador. 80% da população portuguesa ganha até 1.000 euros. Até. Sim. Ok? É vergonha. Estamos a falar do cliente nacional, sendo que hoje em dia, em Lisboa, por exemplo, residentes não nascidos em Portugal, estamos a falar de 20%, ou seja, temos 2 milhões de habitantes em Lisboa, grande Lisboa, assim, entre a margem sul. Vamos a ampliar Lisboa a 3 dimensões. Estamos a falar que 20% destes 2 milhões são clientes
não residentes habitualmente em Portugal e com NIF de Portugal, mas sim da União Europeia ou do resto do mundo. Por isso, o grande desafio aqui está nos vencimentos, não é? Das próprias empresas e do próprio métier a nível de profissão, digamos assim, e depois termos imóveis a preços justos. Sabes, não é? que eu na minha família, além dos meus filhos que já são trabalhadores e que também não conseguem, porque e trabalham sempre e têm um ordenado, os dois e as mulheres deles e tudo isso. Eu vou-te só falar no meu exemplo. Eu sou casado com uma mulher que é professora há 30 e tal anos. A minha mulher é uma professora que, apesar de ter tido o vencimento congelado, aquelas coisas todas que a gente sabe, que andam aí na Berlinda, é professora. Uhum. Olha, hoje estou em greve, os professores. É professora. Se nós os dois fôssemos professores, garanto a ti que não conseguíamos comprar uma casa de 200 mil euros. Porquê? Porque o ordenado de um professor, de dois professores, não atinge sequer. Não atinge, porque estamos a falar de algo que fica. Não é? O que é que resulta para comprar? Tu não poderias chegar ao pé de nenhuma, ninguém te emprestava dinheiro. E estamos a falar de um representante da classe média, que é o professor. Por exemplo, lembrei-me agora, tenho o meu filho mais novo, ele trabalha, tem tido bastante, tem tido sorte de trabalho, ganha, para um jovem já ganha um ordenado, a mulher dele também. E posso-te garantir que das duas uma, ou eu ou alguém da família nos juntamos para lhe ajudar a ter uma entrada, porque ele nunca vai conseguir, porque o dinheiro que ele ganha é para pagar a renda da casa, que em Lisboa, como tu sabes, são caras, e para sobreviver e para ter pequenas coisas de jovem, para ter aquilo que eu há bocado te falei, de viver, de ser jovem. Porque, da maneira que as coisas estão, a exigirem uma entrada de X%, o banco exige, como é que lá está, se eles ganhassem 4 mil euros, como não ganham 4 mil euros, nem 3 mil euros ganham juntos, portanto têm que penar ainda bastante, e fica-se nisto. Mas também te digo, eles também, se pudessem dar uma entrada, iam dar uma entrada para onde? Uma casa aonde? Com esses valores não há, nós sabemos que não há valores assim, há muito pouco, é muito raro para ser, só se forem para um apartamentozinho com um quarto e aqui de claro. E isto resume-se a esta realidade, e não se deveria resumir a isso, devia-se resumir a que haver todo um interesse, coletivo. Um maior interesse coletivo. Claro. E não é fazer um prédio e dois e dizer que meteram coisas ridículas, como eu ouvi hoje na rádio, que vão pôr-nos 100 casas em leilão por 18 concelhos. É a mesma coisa, tu teres uma fatia de pão e a juntares 20 pessoas e dizes que vais matar a fome. Quer dizer, é ridículo. O Estado, além de não ter capacidade, ainda cai em situações ridículas e até caricatas. Deviam ter vergonha na cara. Olha, davam umas boas comédias para os malucos do riso. Sim, é uma comédia, porque é uma tragicomédia neste caso, porque dá vontade de rir, não é? Claro. Dá vontade de rir. O que é que diz Malucos do Riso? Os Malucos do Riso foi uma fase da minha vida artística muito interessante, porque além de me permitir um desafogo financeiro fantástico na altura, porque era um trabalho mais certo, e era muito bem, fui sempre muito bem recebido pela equipa na altura, SP Filmes, de Jorge Mareques e Pedro Martins, que tinha os estúdios na Barroca d'Alva, que é ali após lados de Alcochete, ali tanto falam do aeroporto, era e são, ainda lá estão os estúdios, e eu ainda ia para esses estúdios de barco, ainda não havia a ponte, ainda íamos de barco e depois aqui íamos... Uma bela viagem. Depois aqui íamos de transporte, tínhamos um transfer, não é? Que nos levava para os estúdios. Mas, na verdade, foi uma época muito bonita da minha vida, porque além de eu gostar muito de trabalhar com os meus colegas, com os meus amigos que faziam aquilo comigo, ficámos grandes amigos, o ambiente era maravilhoso. O ambiente de trabalho era maravilhoso, além de que era um programa hoje em dia. Além de que era um programa que tinha depois a correspondência do que lhe era pedido, que era sendo um programa de comédia e de sketches humorísticos, de granjear grande público. E ele teve durante 10 anos em primeiro lugar. Os Malucos do Riso tiveram 10 anos em primeiro lugar. Sempre. Era um programa simples, eficaz, era um programa em que não tinha pretensões, não era
as pretensões dele era agradar, fazer rir as pessoas. Fazer as pessoas eram os malucos do riso. Fazer as pessoas eram os malucos do riso. Fazer as pessoas... Aquele momento. Há um momento... Quem é que não gosta de ouvir uma anedota? Quem é que não gosta de ouvir uma boa história? Ora, o que nós fazíamos era dramatizar estas pequenas histórias cómicas, dar-lhes corpo como humanos, não é? E dar-lhes um decor, dar-lhes um cenário, não é? Arranjar coisas. Era o que eles faziam isso muito bem. Se a cena era num café, era num café. Se a cena era no restaurante, era no restaurante. Se a cena era numa oficina, era numa oficina. Se era numa imobiliária, por exemplo, pode ter certeza que eles montavam uma imobiliária toda como deve ser, para fazer uns sketches, por exemplo. Olha, seria interessante, hoje tenho a certeza que hoje, se estivéssemos a fazer este programa, havia sketches sobre a questão imobiliária, claro, da crise ou não crise, das rendas caras, de tudo isso. Tenho a certeza absoluta, sketches desses. Arranjem maneira de que estamos num sistema de mercados, estamos num sistema capitalista, não um sistema centralizado, que incentivem os capitalistas e controlem-nos a investir. Não há outra forma, o Estado não vai fazer este trabalho. Quem vai fazer o trabalho são investidores que dizem, nós temos não sei quantos milhões para investir, mas e o Estado que controla isso. Porque se não fosse isso, nós também não tínhamos autoestradas, garantiu a ti. Se não fosse isso, podem dizer mal do capital, eu não sou nada, mas podem dizer o que quiserem. Se não fosse isso, não tínhamos tido isso. Se o capital não tivesse chegado à frente. Essa é a lei que escolhemos. Nós escolhemos uma economia de mercado e não uma economia centralizada. Portanto, se a escolhemos, se é a mais válida no mundo, que é a economia do capital, então saibamos utilizá-lo. Agora, quem é que vai investir se não os cativam, se não têm contrapartidas? Onde é que estão esses empresários nacionais ou internacionais para investir bilhões, que é o que nós necessitamos, não é milhões, é bilhões em construção? Para quê? Para baixar os preços de mercado. Pronto, é só isso. Porque se aparecerem amanhã 1000 casas no mercado, o mercado começa aqui em Lisboa, se aparecessem 1000 casas de repente, o mercado baixava logo. Logo, tu sabes disso. Baixava logo. Se aparecesse com outras ofertas. Como não há essas ofertas, o desgraçado que optaria por ir por uma casa mais barata, mas que lhe era acessível, ele tem que se tornar ainda mais desgraçado porque é obrigado a fazer tudo para poder comprar aquela casa que não é acessível para ele, claro, que é a única que existe. Então vai se endividar até às orelhas, porque em vez de comprar uma casa de 200 mil, vai comprar uma casa de 300 mil ou 400 mil quando não pode comprar, claro, e arranja... Sabes, muitas das vezes o mediador é acusado de inflacionar o mercado. Inclusivamente, recentemente, numa manifestação da habitação, danificaram as instalações de um parceiro nosso, sim, não é? Que está ligado à indústria imobiliária, e o mediador imobiliário não é responsável da inflação imobiliária. O mediador é mediador, não é? Para as pessoas perceberem de facto o nosso papel. O nosso papel é mediar, é preparar os imóveis para a comercialização. O mediador, se tiver coisas muito caras, até é mais difícil vender do que se tiver as coisas. O mediador não tem interesse em contribuir para a inflação. O mediador tem interesse em contribuir para o desenvolvimento da comunidade e da sociedade. Este deve ser o papel do mediador. O papel do mediador vai para além da venda ao caçador de comissões. Não é? O mediador imobiliário tem uma responsabilidade muito grande na sua comunidade local, não só pela geração de emprego, pela geração de empreendedorismo, também por ter muitos parceiros associados à nossa atividade. Nós temos as obras, temos a arquitetura, temos a componente jurídica, a componente de marketing, de promoção, de design, de tecnológica, inteligência artificial, ou seja, todo o nosso mundo, desde a parte académica, porque é uma área que tens que saber estar, tens que saber o saber e o saber fazer, não é? Por isso sim. Tem muito a ver com a parte académica. Hoje em dia a mediação imobiliária, pelo menos pelos valores que nós nos pautamos e pelos nossos pares, é muito mais do que caçar comissões e honorários. E vai para além disso. Vai para além, e nós nesta rubrica de podcasts também temos consciencializado muito a nossa comunidade para a necessidade de habitação condigna, para a necessidade de políticas que estejam altamente orientadas para aquilo que é o bolso e as carteiras das pessoas, não prejudicando quem constrói ou quem promove, mas muito menos quem vai pagar a fatura final, que é o consumidor final, digamos assim. Ou seja, a nossa missão também vai para essa consciencialização da sociedade, em que necessitamos ter imóveis a
preços que as pessoas de facto consigam pagá-los, porque nós não vale a pena termos imóveis na nossa prateleira e ninguém consegue tocar neles. Sim, não é? acredito bem, não é? Ou seja, e hoje em dia temos ferramentas para proporcionar aos nossos clientes proprietários também, para eles perceberem de forma transparente e de forma confiável todo o nosso processo, porque hoje em dia nós fazemos consultoria, ok, Joaquim? Damos pura consultoria, damos informação e as pessoas é que decidem. E aquilo que muitas das vezes está na internet é virtual, não é a realidade. Sim. A nossa missão é mostrar a realidade às pessoas, não é? Ou seja, isto é o que se está a passar hoje, não é? Face a todos os indicadores, seja do Instituto Nacional de Estatísticas, seja do Confidencial Imobiliário, seja do Casafari, que são tudo parceiros que temos que nos dão informação relevante e pertinente e para as pessoas poderem tomar decisões em consciência. O que acontece é que as pessoas andaram a tomar decisões inconscientes durante muitos anos, por vários fatores. E agora é a altura dos bons profissionais também na nossa área retribuírem, digamos assim, porque a população precisa de nós. Não é? Agora é que a população precisa de facto de um mediador imobiliário, aquele mediador que vem trazer informação relevante, informação altamente transparente e altamente séria. Por isso o nosso papel também é este. Por isso estamos muito identificados com muitas das coisas que tu transmitiste, não é? Identificados no sentido de que nós fazemos parte também desse lado da barricada em que quer ter imóveis a preços mais justos para as famílias, em que quer ter imóveis com melhores condições, com melhor conforto. Há uma das coisas que eu faço todos os dias quando acordo, é a primeira agradecer por estar vivo e a segunda é agradecer por ter um teto debaixo de mim e um colchão. É isso mesmo. Não é? Mas é que é isso. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia. Fundamental. É aquilo que eu te dizia. Sem barriga cheia e algo para descansar, para te resguardares, não é? Bem, Joaquim, acho que está maravilhoso. Olha, fico muito grato por ter participado neste teu podcast, por estar sempre disponível. Acho bom que hajas, não é porque não é só falarmos só de teatro ou de cinema, gostei muito de falar contigo, é lógico. Poderei participar, se quiser, de vez em quando posso vir cá dar só uma dica da minha lista do que as pessoas podem ver, por exemplo, de teatro em Lisboa. Posso aconselhar que vão ao teatro, não só a Lisboa, mas a todo o lado, que estejam atentos às agendas culturais, que estão muito bem feitas. Já existe muita informação. Hoje em dia, com a net, não é difícil. Há peças lindíssimas. Acabei de ver uma brilhante, encenada pelo Diogo Infante, no Teatro da Trindade, que é o Sonho de uma Noite de Verão, que é uma coisa do outro mundo. E, além de outras que estão a acontecer com esta, no Maria Matos, mas procurem, é uma forma também, lá está, a tal sociedade existe se nós todos estivermos uns com os outros. O teatro também serve para isso, para a gente estar ali, em comunhão um bocadinho, mesmo que esteja com o vizinho do lado, que a gente não conhece lado nenhum, não importa, estamos a partilhar uma coisa. Qual é? O teatro, o desejo de ver teatro. Pronto. É como quando estamos em festa nos festivais de gastronomia, que são agradáveis. É porreiro. Vão, por favor, ao teatro, vão, por favor, a ver exposições, ajudem também a ajudar o artista. Não é a dar as migalhas, ajudar o artista é ver aquilo que ele faz. Isso é bom. E pronto, é isto. Fica uma bela recomendação para terminarmos este nosso maravilhoso podcast. Que é, as pessoas não têm que ser movidas a ir ao teatro, elas têm que ter o desejo de ir ao teatro, porque de facto é maravilhoso. Sem dúvida, Helder, sem dúvida, mas ainda eu tenho muito gosto de estar aqui neste podcast, porque tu estás ligado ao imobiliário, porque eu gostaria muito que o imobiliário mudasse. Porquê? Porque libertasse as pessoas. Por se liberta aquilo que eu estava a dizer, que o indivíduo que se vai endividar vai o quê? Pensar em teatro? Vai pensar em gastar dinheiro ainda? Sair à noite? Não tem hipótese. Então, se isto tudo aliviar, é tão importante as casas a este nível. É mais importante que os carros, é mais importante que as férias, é muito mais importante que a casa que nos leva o nosso maior budget. Portanto, se tudo isso relaxar, se tudo isso vier com melhores condições, as pessoas estarão mais disponíveis, terão mais hipóteses financeiras, terão mais à vontade para sair, para não estarem a pensar sempre como é que vão pagar a coisa ao fim do mês. Claro. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi um gosto, tá? Foi um gosto. Assim, muito obrigado por assistir o nosso 5º episódio Rerun This City, e deixamos uma sugestão: partilhem com alguém que achem que é importante todo o conteúdo que foi partilhado convosco. Muito obrigado.